Quando o vídeo vazou, todos pensaram que era um escândalo. Um bilionário sussurrando para uma empregada de 19 anos. Muito grande. Apenas sente-se nele e faça. O clipe tinha 20 segundos de duração. Era granulado e trêmulo, filmado através de uma porta entreaberta. Dentro 1 hora, estava em todos os lugares no TikTok, Twitter e todos os sites de fofoca que vivia de humilhação. A legenda dizia: Predador bilionário gravado. Às 7h, Nova York acordou com hashtags como Tive 2 grandes desafios e amelhou escândalo bilionário em alta. Apresentadores de notícias chamou isso de o maior choque corporativo do ano. Ethan Vale, o recluso executivo de tecnologia bilionário que construiu as redes de IA mais seguras do mundo, agora era o mais homem exposto no planeta. Repórteres acamparam do lado de fora de sua torre de vidro sede. Investidores exigiram declarações. Advogados correu para fazer o controle de danos. E no meio da tempestade estava Sofia Ramírez, a empregada do vídeo. A garota cujo rosto os tabloides ampliaram como uma presa. Ao meio-dia, os paparazzi encontraram seu apartamento no Queens. Ele seguiu-a até o metrô, piscando câmaras como se a fama fosse um crime. Alguns perguntas gritadas. É verdade que ele lhe pagou milhões? Você amá-lo? Seu telefone foi inundado com mensagens. Metade ameaças, metade pena. Prima com quem ela não falava há anos mandou mensagem. Parabéns, menina rica. Sofia se trancou em seu pequeno banheiro, tremendo, observando seu próprio reflexo trêmulo enquanto seu nome rolava nas telas de TV. Lá fora, as pessoas discutiam sobre sua dignidade como se fosse propriedade pública. Ao mesmo tempo, nos Hamptons, Ethan sentou-se em seu sala de reabilitação, seu telefone acendendo, com notificações que ele gostaria de poder apagar de sua vida. A mesma sala onde o vídeo foi filmado, em um ambiente estéril e brilhante cheirando a metal e antisséptico. A mesma sala onde ele estava aprendendo para se levantar novamente após um acidente de avião que quase o paralisou. Seu rosto estava pálido sob a luz fria, seus olhos fundos de descrença. O sussurro que se tornou viral era: nunca foi feito para o mundo, foi feito para dar coragem. No entanto, a internet tinha já julgado. Sua diretoria entrou em pânico. As ações estão caindo, Ethan. Precisamos de uma declaração agora. Ethan ouviu em silêncio, como se estivesse se afogando em estática. Ele olhou para o quadro pausado em seu tablet, seu rosto próximo ao dele, sua mão apoiada na barra de reabilitação. A internet viu o pecado. Ele viu a sobrevivência. Então uma manchete de última hora apareceu à parede da TV. Investigação de predação de bilionários em andamento. Ex-funcionários se manifestaram. Testemunhos inventados encheram a tela. Pessoas alegando tê-lo visto flertar com funcionários. Subordinados insultados exigem obediência. A equipe de relações públicas de sua empresa implorou que ele a culpasse, que chamasse isso de manipulação. Mas Ethan recusou. Seu silêncio foi interpretado como culpa. Enquanto isso, o mundo online transformou Sofia em um meme. Adolescentes zombaram de seu formato corporal, copiando sua postura usando filtros para exagerar seu tamanho. A tendência mais cruel foi chamada Desafio Sente-se, onde influenciadores imitaram a frase com risadas. A agência de Sofia a demitiu naquela tarde, alegando risco de marca. À meia-noite, ela estava desempregada, envergonhada publicamente e com medo de sair de casa. O irmão mais novo perguntou através da porta: "Por que eles estão falando mal de mim?" "Você?" Ela respondeu entre lágrimas. "Eles simplesmente não sabem a verdade." Câmeras disparavam do lado de fora de sua janela como se estivessem caçando dor. E lá dentro, Ethan Vale abriu seu laptop para escrever uma declaração, mas nenhuma palavra saiu. Ele se lembrou de como era tudo começou 3 meses antes, o dia em que ela entrou pela primeira vez em sua vida com um esfregão e um sorriso silencioso,
corajoso demais para um mundo que zombava da suavidade. Ele fechou o laptop, recostou-se na cadeira fria e sussurrou para si mesmo: talvez o mundo não merece saber o que realmente aconteceu. Então ele olhou para cima à câmera de segurança no canto, a mesma que os havia traído, e disse baixinho: mas eu vou contar de qualquer maneira. A cena congelou ali no luz azul fraca. Seu reflexo se quebrou no vidro. Seus olhos não se encheram com raiva, mas com algo mais pesado, tristeza ou talvez arrependimento. Então a narração cortada em baixa e calma 3 meses antes do mundo chamou-o de monstro. E antes, ela se tornou um símbolo de vergonha. Antes que a internet pegasse a história deles e a queimasse para entretenimento. Havia apenas um homem aprendendo a andar novamente e uma garota que se recusou a rir de sua dor. Foi assim que tudo realmente começou. A luz da manhã nos Hamptons era branca e implacável, cortando cortinas da mansão à beira-mar de Ethanval, como a verdade cortando vidro. Durante 3 anos ele evitou aquela luz, vivendo atrás de janelas escuras, e o zumbido das máquinas que monitoram cada respiração dele. O mundo o chamava de CEO fantasma porque ninguém o viu em público desde o acidente. O acidente transformou seu jato particular em uma bola de fogo no Long Island Sound. Sua sobrevivência foi um milagre, mas teve um preço. Os cirurgiões reconstruíram seu coluna vertebral com hastes de titânio. No entanto, eles não conseguiram restaurar o que ele perdeu dentro da sensação de estar inteiro. Cada movimento ouvido, cada som o lembrava de caindo. Em silêncio, ele comandou seu império por meio de chamadas criptografadas, dando ordens com precisão e lógica fria. O dinheiro obedecia, mas seu próprio corpo não. Ele passava as manhãs com fisioterapeutas que iam e vinham, nunca durando mais de uma semana. Eles sussurravam sobre seu temperamento, seu perfeccionismo, sua recusa em ser tocado. Ele os demitiu todos. O último saiu em lágrimas, resmungando que o homem não tinha mais alma. Ele não discutiu porque não tinha certeza se ela estava errada. Sua única constante companheiro era o som do oceano batendo nas paredes de vidro à noite. A empresa que ele construiu, a Vail Industries, estava prosperando como uma fortaleza tecnológica global de software de segurança que protegia segredos bilionários. No entanto, Ethan não conseguiu garantir sua própria paz. Quando seu assistente Logan trouxe uma pasta com novos funcionários pedidos, ele mal olhou para cima. Eu disse a você que não há mais funcionários residentes, disse ele categoricamente. Logan ajustou os óculos. Senhor, precisamos de um rodízio de limpeza. A agência insiste em padrões básicos de higiene. Tudo bem, escolha quem você quer. Só não quero perguntas nem entrevistas. Na manhã seguinte, uma garota apareceu. Sofia Ramírez, 19 anos, 1,72 m, cabelos escuros e macios, presos em um coque bagunçado e um uniforme que pendia desajeitadamente em seu corpo. Ela se apresentou com um sorriso nervoso. Bom dia, Sr. Vale. Sou da Ocean Clean Services. Estarei quieto. Ele olhou para ela uma vez de sua cadeira de rodas e acenou com a cabeça sem expressão. Você tem a ala leste. Não toque em nada que pareça caro. Isso não deixa quase nada, ela disse baixinho. Mas ele ouviu, e algo em seu peito quase riu. Quase. Durante dias eles mal se falaram. Ela limpa, cantarolando baixinho para si mesma. Um som que enchia a mansão estéril com algo não planejado. Algo humano. Ethan ignorou no início, depois encontrou-se ouvindo através das paredes. Do jeito que um cego escuta prova de vida. Uma tarde, ele ouviu um estrondo e correu para a sala de reabilitação, empurrando as rodas da cadeira mais rápido do que antes meses. Sofia estava ajoelhada ao lado das barras de terapia, papéis espalhados por toda parte, ela mãos tremendo. Sinto muito, ela deixou escapar. Eu estava tentando limpar os espelhos, não vi o equipamento. Ele olhou para o rosto dela,
olhos vermelhos e arregalados de vergonha, depois para as muletas caídas ao lado dela. Ele disse baixinho: "Está tudo bem. Você não precisa se esconder de mim." Ela piscou, sem saber o que ele queria dizer, até que ela notou seu reflexo no espelho, a cinta de metal que corre ao longo de sua coluna, visível sob a camisa fina. A maioria as pessoas se encolhem ou fingem não ver. Ela não viu. Ela simplesmente se levantou, ajudou-o, pegou os papéis e disse suavemente: "Todos caem, Sr. Vel. É por isso. Há andares." As palavras o desarmaram mais do que a pena jamais poderia. Depois que ela, à esquerda, ele ficou sentado olhando para o espelho, não vendo um bilionário mas um homem que tinha acabado de ser abordado como se fosse comum. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ele repetiu o tom dela, a ausência de julgamento, a coragem casual. Ele se viu verificando a transmissão da câmera, observando-a fechar o carrinho de limpeza, seu movimento lento, deliberado, como alguém carregando um peso invisível. Na manhã seguinte, quando ela voltou, ela já o encontrei esperando na sala de terapia. "Eu cuido dos espelhos", disse ele. Ela sorriu levemente. "Você planeja me demitir por honestidade. Já demitir pessoas por menos", ele disse. Mas seus olhos se suavizaram. Ela lhe se entregou uma toalha. "Você perdeu um ponto." Pela primeira vez desde o acidente, alguém lhe entregou algo sem medo. Na semana seguinte, ela se tornou parte de sua rotina, embora nenhum dos dois admitiu. Ela chegou antes do nascer do sol. Preparou o café dele do jeito que ele preferia, escuro sem açúcar, e deixou um bilhete na bandeja que dizia: "Bom dia, o mundo ainda está aqui." Ele lia 2 vezes por dia. Os terapeutas notaram a mudança. Ele começou a ficar em pé por mais tempo, segurando as barras com mãos mais firmes. Um perguntou se ele queria companhia no almoço. Ele balançou a cabeça, pensando na garota cantarolando em algum lugar no corredor. Naquela noite, quando o sol se pôs sobre o oceano, Ethan empurrou-se para o terraço, observando as ondas quebrando contra as rochas. Sofia saiu com uma cesta de linho, assustada ao encontrá-lo lá. Ela hesitou. "Senhor, você deveria estar lá dentro. O vento está frio." Ele disse baixinho: "É a primeira vez que sinto isso em anos." A brisa a enroscou o cabelo. Ela riu. "Você é estranho. Você sabe disso. Bilionários não sentem o clima." "Talvez seja por isso que eles perdem o contato com a realidade", ele respondeu. Ela olhou para ele de forma diferente, não como um chefe, mas como um homem tentando encontrar seu lugar em um corpo que o traiu. Antes de voltar para dentro, ela disse: Se precisar de ajuda para se levantar, é só pedir." Ele não respondeu, mas depois, na noite em que suas costas travaram no meio da sessão, ele se lembrou das palavras dela. Na manhã seguinte, ela o encontrou caído perto das grades, suando de dor. Sem hesitar, ela se ajoelhou. Deslizou o braço sob o dele e disse: "Vamos, não deixe o chão vencer." Juntos eles conseguiram colocá-lo de pé. Ambos respiram com dificuldade. Ele sussurrou: "Você não tem que me ajudar." Ela sorriu sem fôlego. "Talvez eu precise." Por um momento, nenhum dos dois moviam seus reflexos, tremendo no espelho. Um homem construído em aço e uma garota feita de coragem. Ele olhou para ela e pensou que talvez o mundo a tivesse enviado, não para limpar sua casa, mas para lembrá-lo de que ainda era possível viver lá dentro isso. A tempestade chegou sem aviso, nuvens cinzentas e espessas, engolindo o horizonte, enquanto a chuva batia contra as janelas da mansão Vale. As luzes de segurança tremeluziu e depois se estabilizou novamente, banhando o piso de mármore com um branco frio. Sofia ficou até tarde, terminando a limpeza porque a ponte para a cidade estava fechada. A equipe tinha ido embora horas atrás, deixando apenas ela e Ethan dentro da enorme casa que parecia menos como um lar e mais como uma catedral para fantasmas.
Relâmpagos brilharam, revelando seu reflexo no balde de vidro na mão, cabelos úmidos pela umidade. Ela sussurrou para si mesma: "Acho que vou ficar presa aqui esta noite." Ethan a ouviu. A voz ecoou pelos corredores e apareceu na porta da sala de reabilitação, apoiando-se pesadamente sua bengala. "Falta energia em metade do condado." Ele disse baixinho: "Você pode usar o quarto de hóspedes." Sofia balançou a cabeça. "Vou ficar no sofá." Ele não discutir. Ele voltou para sua mesa de terapia, mas ela percebeu o quão pálido ele parecia. O quão a mão dele tremeu quando ele estendeu a mão para as grades. "Você deveria descansar," ela disse. Ele a ignorou, agarrando-se aos trilhos de metal com o orgulho teimoso que havia construído um império. "Eu descanso demais," ele disse, murmurou. "Preciso sentir alguma coisa." O trovão lá fora estalou tão alto que a fez pular. Ele tentou dar um passo, mas o chão estava escorregadio por causa de uma pequena poça d'água que vazou pela porta. Sua muleta escorregou. Sofia se lançou para a frente no momento em que ele caiu. No segundo seguinte, ambos estavam no chão, seu peso tirando o fôlego do peito dela, o cheiro de chuva e antisséptico entre eles. A mão dela estava pressionada contra o ombro dele, seu rosto a centímetros da dela, com a respiração trêmula. "Você cai mais forte do que o preço das suas ações, Sirvel," ela sussurrou, tentando não rir. Por um instante, os cantos de sua boca se contraiu. Então ele realmente riu, um som cru e incrédulo ecoando na sala vazia. A tempestade lá fora uivava, mas lá dentro era estranhamente quieto. Ele percebeu que ela ainda estava segurando-o, seus corpos emaranhados desajeitadamente, seu peito subindo contra o dela. "Você pode soltar agora," ele disse, mas a voz dele saiu mais baixa do que o pretendido. Ela piscou. "Ah, certo. Desculpe." Ela se levantou, ajudando-o a sentar. Seu joelho estava sangrando por causa do cair. Sem pensar, ela rasgou um pedaço de seu pano de limpeza, mergulhou-o em a bacia próxima e ajoelhou-se para limpar o corte. Suas mãos eram gentis, mas destemidas. "Eu fiz isso pelo meu irmão quando ele jogava futebol," disse ela. "Você não está melindroso?" ele perguntou, observando sua concentração. "Não tenho tempo para ser sensível," ela respondeu. "Pessoas como eu não têm esse luxo." Ele olhou para o perfil dela, a determinação em seu rosto, a maneira como ela falava sem autopiedade. Quando foi a última vez que alguém o tratou sem adoração ou medo? Talvez nunca. Ela olhou para cima, percebendo que ele a encarava. O que ele perguntou? "Você está diferente do que eu pensava," ela disse. Ele ergueu uma sobrancelha. "Diferente como?" Ela hesitou. "Você parece alguém que conseguiu tudo o que queria, mas nunca o que queria." Eles precisavam. Ele congelou, não por ofensa, mas por reconhecimento. É uma maneira de dizer. Quando terminou de limpar o ferimento, sentou-se sobre os calcanhares, satisfeita. "Você deve ficar bem, a menos que seja secretamente feito de vidro." Ele sorriu levemente. "Meu corpo, talvez. Meu orgulho, definitivamente." A energia cintilou novamente, lançando o quarto na sombra. O vento gemia através das rachaduras da velha estrutura. "Você deveria comer alguma coisa," ela disse, levantando-se. "Ainda há comida na cozinha." Ele balançou a cabeça. "Não estou com fome." "Você está mentindo," ela respondeu. "Bilionários mentem sobre estarem bem, como os pobres mentem sobre serem felizes." Isso o fez rir novamente, o som mais fundo dessa vez. "Ótimo," ele disse. Lee liderou o caminho. Eles acabaram no cozinha, sentados um de frente para o outro, enquanto a tempestade rugia lá fora. Sofia aqueceu o macarrão restante no micro-ondas e deslizou o prato para ele. Ele hesitou antes de dar uma mordida, como se redescobrisse o ato de comer em companhia. Ela se serviu de café, observando-o pelo canto do olho. "Então, o que aconteceu com você?"
Ela perguntou finalmente. O acidente, ele respondeu secamente. Meu avião caiu. Tive sorte. Ela inclinou a cabeça. Você chama isso de sorte? Ele deu de ombros. Algumas pessoas nem se afastaram. E você? Perguntou ele, virando a pergunta para ela. Como uma garota como você acaba limpando a Orla Mansões? Ela olhou para baixo, mexendo no café. Quando as pessoas olham para mim, elas veem. O peso não vale a pena. É difícil conseguir um emprego quando todos os entrevistadores olham para você, corpo antes do seu currículo. Pelo menos limpar é um trabalho honesto. Ele a estudou, maneira como ele estudava as tendências do mercado, buscando a verdade entre as linhas. Você já passou por coisas, não é? Todo mundo já passou, ela disse. Mas eu não escondo meu atrás de paredes de vidro. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio, interrompido apenas por um trovão. Então ele disse baixinho. Não consigo sentir abaixo da cintura. Ela olhou para cima assustada. Ele continuou. Os médicos dizem que alguns nervos podem recuperar, mas provavelmente não tudo. Acordo todos os dias fingindo que não importa, mas é verdade. Ela assentiu lentamente. Então, nós dois estamos quebrados, disse ela suavemente. Talvez ele tenha respondido. Ou talvez sejamos apenas buracos com formatos diferentes. Aquela linha estava pendurada entre eles, delicado, como a respiração. A chuva diminuiu, transformando-se em um ritmo constante como batimentos cardíacos no vidro. Ela sorriu levemente. Eu provavelmente deveria verificar as janelas antes que a casa inteira inundasse. Ele a observou sair, sua silhueta emoldurado pela luz de velas e, pela primeira vez em anos, o silêncio não parece um castigo. Mais tarde naquela noite, quando ele estava deitado na cama, ele ainda podia ouvir sua risada ecoando pelos corredores, o som se misturando com o mar. Era absurdo o quão vivo isso o fazia sentir. Ele sussurrou para o escuro. Talvez para ela, talvez para si mesmo. Você cai mais forte do que o preço das suas ações, Sr. Vel. E pela primeira vez, ele não se importou nem um pouco com a queda. A luz da manhã vazava pelas janelas como um perdão após uma longa noite. A tempestade passou, mas deixou seu cheiro de chuva salgada e renovação. Ethan sentou-se na sala de reabilitação mais cedo do que o normal, olhando para as barras paralelas como um inimigo que ele estava aprendendo a respeitar. Seus músculos ainda doíam da queda. No entanto, algo dentro dele parecia diferente. Não quebrado, não entorpecido, apenas consciente. Quando Sofia entrou carregando uma bandeja de café e café da manhã, ela o encontrou já tentando se levantar. Ela pousou a bandeja rapidamente. Você deveria esperar por mim. Eu não posso esperar para sempre, respondeu ele, com a voz rouca pelo esforço. Ela cruzou a chão, ajustando a alça de segurança em volta do torso. Ele estremeceu quando ela apertou. Respire, ela disse suavemente. O corpo escuta melhor quando sabe que está seguro. Ele deu uma risadinha. É isso que você diz a si mesmo também? Ela sorriu sem responder. Ele agarrou as barras, os nós dos dedos ficando brancos. Suas pernas tremeu enquanto ele se levantava 1 centímetro, depois 2. Pela primeira vez desde o acidente, ele permaneceu de pé, não com firmeza, nem com elegância, mas ereto. Ela se aproximou instintivamente, uma mão pairando perto da cintura dele. Sua respiração sentiu uma dor subindo pela espinha. É demais, disse ela. Um movimento muito grande, muito grande. Ele forçou um sorriso trêmulo. Então talvez eu só precise sentar nele e fazer isso. Sofia congelou no meio da respiração, assustada com a frase. Então, enquanto ele fazia uma careta, e sentou-se de volta no banco de terapia, e percebeu. Ele estava falando sobre a bola de equilíbrio, o grande rolo de espuma que ele usava para estabilizar costas. Ele não estava sendo grosseiro.
Ele estava tentando brincar com a dor. Por um momento, o absurdo de tudo isso, o bilionário com titânio na espinha, fazer metáforas de cowboy em uma sala de reabilitação de luxo, era demais. Ela explodiu rindo. Ele olhou para o riso dela como um homem vendo a luz do sol depois de meses subterrâneo. O que ele perguntou? Essa é sua frase motivacional agora, ela provocou. Grande demais, só sente e faça. Ele riu baixinho. Talvez eu imprimi-lo em um pôster e se inspirar milhões, ou traumatizá-los, disse ela, ainda rindo. Ele sorriu abertamente, o tipo de sorriso que não precisava de público. Eles ficaram assim por um tempo, duas pessoas compartilhando oxigênio e alegria estranha em uma sala que só conhecia o silêncio. Mais tarde naquele dia, quando ela voltou para limpo, ele pediu que ela ficasse durante a próxima sessão. O terapeuta cancelou. Ele explicou. Você tem mão firme. Vai se sair bem. Não sou treinada para isso, disse ela. Eu vou te ensinar, respondeu ele simplesmente. Então ela ficou. Ela aprendeu a prender a cinta corretamente para medir seus passos entre as barras, para lembrá-lo de quando respirar. Virou um ritual. Ela contava em silêncio baixinho. Ele se concentrou na voz dela. Quando suas pernas tremeram, ela se firmou ele. Quando a frustração atingia, ela dizia: Você já enfrentou coisas piores do que gravidade. Certa tarde, ele tropeçou e segurou o braço dela para não cair. Seus corpos colidiram com o ar denso de proximidade. Por uma fração de segundo, nenhum dos dois movido. Sua mão agarrou seu ombro para se equilibrar. Seu coração disparou contra ela costelas. Você está bem? Ela perguntou. Esqueci como é estar bem? Ele sussurrou, ainda recuperando o fôlego. Ela não se afastou. Você tem permissão para sentir de novo, Ethan. Sua voz era quase um sussurro. Agora ele encontrou o olhar dela. Algo tremeluzia ali. O medo pode ser saudade, talvez ambos. Você faz parecer simples, ele murmurou. Não é, ela disse, mas valeu a pena. Naquela noite, ela ficou até mais tarde do que o normal, ajudando-o a se alongar. Ele deitou no tapete. Ela se ajoelhou ao lado dele, contando sua respiração lenta. O quarto estava escuro, apenas uma lâmpada queimando o ouro contra o cinza. Por que você me ajuda? Ele perguntou de repente. Porque você continua tentando, ela disse. A maioria das pessoas desiste quando a vida fica difícil, pesado. Ele virou a cabeça para olhar para ela. E você? Eu tenho sido pesado a minha vida toda. A vida, ela disse com um sorriso irônico. É o que me mantém com os pés no chão. Ele riu. Silenciosamente. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Alguém que teria pena. Eu, ele disse. Você não. Pena não cura, ela respondeu. Só a honestidade cura. Suas palavras soaram como uma verdade que ele havia esquecido que existia. Ele fechou os olhos, respirando mais fundo agora, guiada pela sua voz contando. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Pela primeira vez desde o acidente, seu peito relaxou. Na manhã seguinte, Sofia encontrou um bilhete esperando na bandeja. Em uma caligrafia elegante estava escrito: Você não terá que se esconder de mim. Então ela dobrou o bilhete e o colocou no bolso. Seu coração batia mais rápido do que a lógica permitia. Os dias que se seguiram ficaram confusos, em um ritmo de companheirismo tranquilo. Ele praticou a caminhada. Ela cronometrou seus passos. Eles compartilharam piadas que não eram engraçadas, mas os fizeram rir de qualquer maneira. Cada vez que ele ficava mais tempo parado, ela batia palmas suavemente. Toda vez que ele tropeçava, ela disse: E daí? O chão está lá para te pegar. E toda vez que ele olhava para dela, o ar mudou de forma. Uma noite depois de outra longa sessão, Ethan afundou no banco, exausto. Sua camisa gruda nas costas, o suor traçando cicatrizes em sua espinha. Sofia entregou-lhe uma toalha. Você se saiu melhor hoje. Defina melhor.
disse ele entre respirações. Você não xingou quando ela provocado. Isso é progresso. Ele olhou para os olhos dela, escuros, mas calorosos. Você me faz. Quero continuar tentando. Sua garganta se apertou. Esse é o ponto. Silêncio permaneceu, confortável, frágil e novo. Ele o quebrou com um meio sorriso. Grande demais. Apenas sente-se e faça, disse ele novamente, repetindo deliberadamente a frase que uma vez a fizeram rir. Desta vez as palavras soaram diferentes. Não sobre terapia ou dor, mas sobre coragem, sobre escolher viver. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Isso nunca vai parar de soar errado, sabe? Talvez é por isso que ela pega, ele respondeu. Porque a verdade nunca soa educada. Naquela noite, ao sair da mansão, ela olhou para trás uma vez através das paredes de vidro. Ethan estava parado perto da janela, ereto e instável, mas de pé. O oceano atrás dele pegou o último do sol, pintando seu reflexo em ouro. Sofia sussurrou para si mesma. Ele está aprendendo a ficar de pé novamente. Ela não percebeu que estava aprendendo a acreditar também em algo que não deveria acontecer em alguém que deveria estar inalcançável. E em algum lugar no fundo de Eatonville, um sussurro ecoou que sobreviveria ao paredes daquele quarto. Grande demais, murmurou ele novamente, sorrindo fracamente para si mesmo. Apenas faça isso de qualquer maneira. A mansão parecia diferente naquela noite, mais silenciosa, mais íntima, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Ethan pediu a Sofia para ficar para o jantar, dizendo que era um agradecimento por ajudá-lo a andar novamente. Ela quase disse não, com medo do que as pessoas poderiam pensar, mas havia algo em seus olhos que tornavam a recusa impossível. Quando ela entrou na sala de jantar, uma longa mesa que normalmente parecia uma sala de reunião de diretoria, foi reduzida a algo simples. Uma pizza ainda na caixa, 2 pratos, velas tremeluzindo garrafas de vinho vazias. O bilionário que já organizou galas para senadores era sentado à cabeceira da mesa descalço e sorrindo como um homem, tentando para lembrar como ser humano. Ela hesitou na porta. Você realmente pediu pizza para o jantar? Ele assentiu. Eu não sabia o que as pessoas normais comem juntos. Isso me fez sentir seguro. Ela riu baixinho ao entrar. Segurança é algo subjetivo. Ele serviu-lhe água com gás como se fosse champanhe. Por um tempo comeram em um ambiente confortável. Silêncio. O som do oceano quebrando fracamente lá fora. Então ele disse: eu costumava pensar que o dinheiro podia comprar paz. Acontece que ele só aluga silêncio. Sofia olhou para ele atentamente, suas mãos fortes, mas com cicatrizes nos olhos, carregando um cansaço que não pertencia a um homem da sua idade. Você não parece alguém que ainda gosta de silêncio. Ele encontrou o olhar dela. Não desde que você começou a cantarolar pela casa. Ela sorriu. O mais leve rubor em suas bochechas. Isso é só hábito. Minha mãe costumava dizer que cantar afasta o medo. Funciona, ele disse. A luz da vela tornava tudo mais suave. Sua expressão, sua voz, seu olhar cauteloso coração. Ela perguntou baixinho. Como é ser você? Ele pensou por um longo tempo antes de responder. Solitário. O mundo continua dizendo que você tem sorte, até você começar a se sentir culpado por estar triste. O acidente piorou tudo. Todo mundo queria a história da volta por cima, não a verdade. Eu não sou o mesmo. Minhas pernas funcionam diferente. Meu corpo responde de forma diferente. Eu nem sei se consigo. Nunca mais vou ficar com alguém. Sofia franziu a testa. Você quer dizer fisicamente? Ele assentiu. A palavra pairou ali, silenciosa, mas pesada. Ela se inclinou para a frente. Você acha o amor tem a ver com performance, mas talvez tenha a ver com presença. Ele piscou, sem saber como responder. Seu tom era simples, sem piedade, apenas real. Ela colocou sua fatia no chão e continuou.
Às vezes me pergunto se alguém algum dia me ama também. As pessoas olham para o meu corpo antes de me ouvir. Elas pensam: suavidade significa fraqueza. Você se esconde atrás do dinheiro. Eu me escondo atrás do barulho. Mas talvez nós dois estamos com medo de sermos vistos. A garganta de Ethan se apertou. Pela primeira vez em anos, alguém falou diretamente através de sua armadura. Ele alcançou do outro lado da mesa, tocando a mão dela gentilmente. Sofia, ele sussurrou. Ela não se afastou. A eletricidade entre eles era silenciosa, mas inegável. Ele olhou para ela como um homem que está se afogando olhando para o ar, como se tivesse medo de se mover, caso ele desaparecesse. Você disse uma vez que todo mundo caiu, ele murmurou. E se sou eu caindo? Então caia, ela disse. Só certifique-se de que seja para frente. Ele riu. Suavemente, mas sua voz tremia. Eles ficaram sentados assim, pelo que pareceram horas. Tempestade, substituída por uma calma frágil. Finalmente ela perguntou: diga-me uma coisa verdade. Ele hesitou, então disse: estou com medo de quê? De tocar em alguém e não sentir o suficiente? De ser tocada e ser mimada? Ela apertou a mão dele. Então não vamos fazer isso. Quando ela se levantou e deu a volta à mesa, ele permaneceu perfeitamente imóvel. Seus passos eram lentos, deliberados, sua respiração superficial. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira dele para que seus olhos ficassem no mesmo nível. Você não precisa provar qualquer coisa, Ethan. Apenas esteja aqui. Sua mão subiu até o rosto dele, o polegar roçando a leve barba por fazer ao longo de sua mandíbula. Seus olhos se fecharam instintivamente, inclinando-se para o toque dela. Não era luxúria que enchia o ambiente, era reconhecimento. Ele pegou a mão dela, pressionando-a contra o coração. Sinta isso ainda a obras. Sofia sorriu, as lágrimas ameaçando cair, mas nunca caindo. Então é só isso importa. Ele se moveu primeiro, fechando o espaço entre eles, seus lábios roçando dela, hesitante como se pedisse permissão. Ela respondeu aprofundando o beijo, lentamente e honesto e trêmulo. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade, não por paixão, mas pelo peso da vulnerabilidade. Não sei como fazer isso, ele sussurrou. Eu também não, disse ela. Então, vamos aprender juntos. Eles passaram a noite não como bilionários e empregadas domésticas, mas como duas pessoas, redescobrindo o toque. O quarto estava silencioso, exceto pelo som da chuva começando novamente fora do ritmo suave, afundando com seus corações. Quando ele a beijou novamente, não estava desesperado. Foi gentil, deliberado, como aprender a andar. As mãos dele se moviam com cuidado, as dela com confiança. Eles exploravam a distância entre o medo e a ternura até que desapareceu. Mais tarde, enquanto jaziam no rescaldo, nenhum dos dois falou. O ar estava denso com algo sagrado. Ele olhou para o teto, a cabeça em seu peito, sentindo o leve zumbido da vida sob seu pele. Você se arrepende disso? Ele perguntou finalmente. Ela balançou a cabeça contra ele. Não. Acho que isso sempre iria acontecer. Talvez o universo tenha se cansado de esperando você se levantar. Ele sorriu, fechando os olhos. Talvez tenha te enviado para ter certeza de que eu fiz isso. Antes que o sono os levasse, ela sussurrou no silêncio. Obrigado por me deixar vê-la. Sua resposta foi uma respiração suave contra ela cabelo. Obrigado por me receber. E em algum lugar além das paredes, além do oceano, o mundo continuou girando, sem saber que um homem que pensava estar quebrado e uma mulher que achava que era demais tinha acabado de reescrever o que a totalidade parecia. A manhã seguinte parecia impossivelmente silenciosa, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes da tempestade. Ethan acordou com a primeira luz do sol se espalhando pelas cortinas abertas, cortando linhas douradas, o rosto adormecido de Sofia. Pela primeira vez em anos,
Ele sentiu algo simples e rara paz. Ele estendeu a mão para tocar o cabelo dela, mas parou no meio do caminho, com medo de quebrar o momento. Lá fora, gaivotas gritavam sobre o oceano e a casa parecia exalar. Mas a paz nunca dura muito para pessoas como ele. Ao meio-dia, o rumor do desastre já havia começado. A equipe de segurança ligou primeiro uma violação no servidor minerador, eles disseram, mas os instintos de Ethan gritaram. Caso contrário, em menos de uma hora, Logan, seu assistente, chegou pálido e suado. Alguém vazou imagens da sala de reabilitação, ele disse. Está viralizando. O estômago de Ethan se contraiu. Que filmagem de 3 noites atrás? Gaguejou Logan. É cortado do contexto. Você está dizendo alguma coisa? O que estou dizendo? Ethan estalou. Logan engoliu em seco. Grande demais. Só sente e faça. Por um momento, Ethan pensou que o homem estava brincando. Mas o horror no rosto de Logan disse. Caso contrário, sua mente voltou àquela noite. O riso, o desajeitado encorajado, a maneira como o riso de Sofia encheu a sala. E agora, despojado fora do contexto, parecia algo completamente diferente. Quem viu? Ethan perguntou. Todo mundo? Disse Logan. Está em todo lugar. A mídia, a internet, até o quadro. Ethan se levantou tão rápido que sua cadeira rolou para trás. Mande-o embora. Estamos tentando, senhor. Mas é tarde demais. Há centenas de cópias. Estão chamando isso de escândalo demais. Ele não teve tempo para respirar antes que os alertas de notícias chegassem. O nome dele, o nome dela, distorcido em isca de clique e julgamento. Sofia ouviu os primeiros ecos disso quando o telefone vibrou sem parar. A princípio, ela achou que fosse um engano, um meme cruel. Mas quando ela abriu o Twitter, seu mundo desabou. Sua foto tirada do feed de segurança foi estampado ao lado das manchetes. Predador bilionário, pego com empregada doméstica de 19 anos. Poder e abuso nos Hamptons. Seu estômago revirou. O vídeo tinha apenas 20 segundos de duração. Seu riso nervoso confundido com submissão. Seu sussurro despojado de significado. Ela podia ver os comentários antes mesmo de lê-los. Ela está atrás do dinheiro dele. Olhe para ela. Não é de se admirar que ele a tenha mantido escondida. Ela o seduziu pela fama. Cada palavra era um corte que a sangrar até secar. Ethan ligou, mas ela não conseguiu atender. Sua voz teria quebrado. À tarde, a história chegou a todas as principais redes. O conselho emitiu um comunicado, distanciando-se de sua má conduta privada. Os patrocinadores suspenderam contratos. As ações da sua empresa despencaram 17% em um dia. Quando ele finalmente colocou Sofia no telefone, sua voz estava tremendo. Eles estão dizendo coisas sobre mim, Ethan. Sobre você. Eu não posso nem sair. Não, ele disse rispidamente. Fique aí. Eu vou resolver isso. Você não pode, ela sussurrou. Eles acham que eu sou. Eles estão errados. Não importa, ela disse. As pessoas acreditam no que querem. Seu peito apertou. Venha para casa. Não, ela disse. Se eu voltar para lá só vai piorar. Eles vão dizer que você é me protegendo. Estou te protegendo de quê? Ela perguntou amargamente. A verdade ou as mentiras? A voz dela falhou e ele não teve resposta. Quando a ligação terminou, ele olhou fixamente para o telefone, sentindo o mundo inclinar-se sob seus pés. Pés novamente, o mesmo desamparo que sentiu nos destroços do avião. Voltou rugindo o silêncio metálico do fogo, e agora sua voz sumiu como fumaça. Naquela noite, vans de notícias estacionaram em frente aos seus portões. Drones pairavam sobre a propriedade. A manchete gritava escândalo e traição. A agência de Sofia a abandonou citando violações morais. Seu senhorio colocou um aviso sobre ela porta devido à perturbação da mediação do contrato de arrendamento rescindido. Ela empacotou o pouco que ela colocou em uma mochila
e saiu sob o manto da noite. Ethan tentou alcançá-la novamente, mas ela não atendeu. O conselho convocou uma reunião de emergência. A voz do presidente estava fria. Você precisa emitir uma declaração negando tudo. Digamos que ela te enganou. Digamos que ela te chantageou. Ethan encarou os homens na tela. Homens que nunca acreditaram em nada além de dinheiro. Ela não fez nada errado, disse ele calmamente. Ela trabalhou para mim. Ela salvou minha vida. Você não está ouvindo. Outro interrompeu. Se você não a repudiar, você perde a empresa. Então eu perco a empresa, disse Ethan se levantando. Você jogaria bilhões fora por uma empregada. Uma delas zombou. O maxilar de Ethan se apertou. Para a única pessoa que já me tratou como um homem, não como uma marca. Ele desligou. Lá fora começou a chover novamente. Suave no início, depois mais pesado. O mundo se voltou contra ele, e ainda assim, tudo o que ele conseguia pensar em como ela devia estar se sentindo sozinha, culpada e caçada. Ele abriu seu laptop. O vídeo foi reproduzido novamente, distorcido e cruel. As palavras soaram alienígena saindo de sua boca. Ele a calou, enojado. Em algum lugar no Queens, Sofia estava sentada no chão de um motel barato, percorrendo comentários que ela nunca deveria ter lido. Cada insulto ecoou como a verdade. Eu não fiz nada de errado, ela sussurrou. Mas nem ela fez. Não acredito mais nisso. O telefone dela vibrou novamente. Uma mensagem do Ethan. Não acredite neles, estou lutando isso. Ela olhou para a tela, as lágrimas turvando sua visão. Você não pode lutar na internet. Ela digitou de volta, mas não enviou. Em vez disso, ela colocou o telefone virado para baixo e chorou baixinho, até o amanhecer. Na mansão, Ethan sentou-se ao lado janela escura, observando um raio cortando o mar. Seu reflexo olhou para trás. Ele, cansado, furioso e vivo, sussurrou para momoar a tempestade. Eu vou consertar isso, Sofia. Eu juro que vou. Mas ele ainda não sabia como. Semanas se passaram e o mundo não mostrou nada misericórdia. O escândalo cresceu como um incêndio, alimentando-se de indignação e meias-verdades até mesmo pessoas que nunca tinham ouvido falar de Ethan Valley tinham uma opinião sobre ele. Falar programas zombaram do incidente. Comediantes noturnos transformaram isso em piadas. A internet não queria a verdade, queria entretenimento. Sofia desaparece no barulho. Ela encontrou trabalho entregando comida no Queens, usando um boné baixo sobre o rosto, sua telefone tocando com ordens, enquanto estranhos sussurravam pelas costas ao som do seu nome. Toda vez que ela via seu reflexo na vitrine de uma loja, parecia estar olhando para alguém do mundo, já tinha decidido que era culpada. Ela parou de atender as ligações de Ethan semanas atrás. Não por raiva, mas porque cada palavra dita com ele doía muito. Uma noite, enquanto entregava um pedido a um cliente, ela viu seu próprio rosto brilhar através de uma tela de TV dentro do restaurante. A manchete dizia: "O bilionário feito". Mensagens vazadas confirmam o caso. Ela prendeu a respiração. Ela se aproximou e viu capturas de tela falsas, textos gerados por IA mostrando ela implorando por dinheiro, manipulando-o para obter fama. A voz do âncora pingava com falsa simpatia. Fontes próximas à investigação afirmam que ela atacou o Sr. Vel emocionalmente durante sua recuperação. Sofia se virou e correu para fora, enquanto a chuva começou a cair. Sua bolsa de parto encharcou seu peito, queimando. Ela se inclinou contra um poste de luz, sussurrando para si mesma: "Isso não sou eu. Isso não é real." Mas não ninguém estava ouvindo. Enquanto isso, na mansão que outrora fora seu santuário, Ethan estava descobrindo a podridão dentro de seu próprio império. O hacker não havia sido rastreado alguém de fora, mas alguém de sua equipe pessoal. Quando o investigador deslizou o relatório sobre a mesa, as mãos de Ethan ficaram frias.
O vazamento veio de credenciais de login de Logan, seu assistente, seu amigo, o mesmo homem que estava com ele desde antes do acidente. Ele vendeu a filmagem para o tabloides, disse o investigador calmamente. 50.000 reais. Ele também forneceu e-mails internos e cronogramas. Ethan sentiu um aperto no peito. Por que o investigador hesitou? Ofereceram-lhe um emprego em uma empresa concorrente. Ele disse que você já tinha terminado de qualquer maneira. Ethan ficou empurrando a cadeira para trás com um raspar que ecoou pelo escritório silencioso. Saia, ele disse. Quando ele estava sozinho, ele olhou para as paredes de vidro de sua casa e percebeu quantas rachaduras ele tinha. Tinha ignorado a lealdade construída na privacidade da folha de pagamento comprada com o carinho do nada, pago em bônus. Ele construiu um império de obediência, não de confiança. Ele demitiu todos naquela tarde, relações públicas de segurança, toda a equipe de comunicação. Então ele ligou para o seu advogado. Cancele o silêncio. Vou tornar isso público. O advogado entrou em pânico. Ethan, você será crucificado. Há uma investigação em andamento. Então eu vou queimar a investigação também, Ethan disse. Mas eu não vou deixar que eles destruam o nome dela. 2 dias depois, ele entrou no estúdio da CNN em Manhattan, usando uma bengala, com as câmeras piscando como tiros. O anfitrião o cumprimentou com a polidez cautelosa reservada aos assuntos controversos. Convidados. Surveil, ela começou. O mundo viu o vídeo. Milhões. Acredito que você explorou um funcionário de 19 anos. O que você quer dizer a eles? Ethan olhou para a lente, seu reflexo pequeno dentro do vermelho luz de gravação. Vocês todos viram 20 segundos da minha vida e decidiram. Vocês sabem quem eu sou, ele disse. Mas você viu um momento de riso entre duas pessoas aprendendo a viver novamente. Você viu um homem destruído por um acidente e uma mulher corajosa o suficiente para tratá-lo como se ele ainda fosse humano. Você transformou isso em sujeira, porque gentileza não vende. O anfitrião piscou, surpreso com o tom calmo dele. Você está admitindo que houve um relacionamento? Estou admitindo que ela me devolveu a vontade de ficar de pé, ele disse. Se sou culpado de alguma coisa, é de finalmente me sentir humano novamente. O estúdio ficou em silêncio. O clipe foi ao ar naquela noite em todas as principais redes, espalhando-se mais rápido que o próprio escândalo. As hashtags passaram de ódio para desgosto. O humano chocado voltou a ser tendência no mundo todo. As pessoas começaram a perguntar perguntas. Por que a filmagem foi editada? Quem lucrou com isso e por que não alguém perguntou a Sofia qual era o seu lado? Pela primeira vez, a simpatia do público mudou. Sofia viu a entrevista do canto da TV de uma lanchonete, enquanto esperava pela próxima entrega. Sua mão tremia enquanto ela o observava falar, seus olhos crus, seu voz firme. Ela cobriu a boca, lutando contra as lágrimas. Ele não me culpou, ela sussurrou. O dono do restaurante olhou para ela. Aquele seu bilionário, Sofia balançou a cabeça, mas sorriu levemente. Não, ela disse que esse é o homem que defendeu mim. De volta aos Hamptons, o conselho de Ethan convocou uma sessão de emergência, exigindo que ele retirara a entrevista. Você se tornou um mártir, disse um deles, gritou pelo alto-falante. Os acionistas estão em pânico. Ethan inclinou-se para a frente. Então diga a eles para investirem em algo real. Você está se destruindo por aquela garota. Outro latiu. Não, ele disse. Estou salvando o que resta da minha alma. Ele encerrou a ligação e desligou seu telefone. O mundo podia esperar. Ele tinha alguém para encontrar. Ele passou o dia seguinte ligando para todos os contatos que tinha, para todos os jornalistas que pudessem conhecê-la. Quando um de seus antigos motoristas mencionou ter visto Sofia entregando comida no Queens, Ethan não hesitou. Ele entrou no carro, ignorando os avisos do médico, ignorando o dor percorrendo sua espinha.
Estava chovendo novamente, forte desta vez, borrando as ruas em prata. O carro parou em frente a um pequeno restaurante perto de Roosevelt Avenida. Através do vidro embaçado, ele viu o cabelo dela preso sob um boné, entregando uma sacola para o cliente. Seus ombros caíram de exaustão. Ele abriu a porta e saiu. Bengala na mão, coração batendo forte. Cada passo parecia uma escalada, uma montanha. Quando a campainha tocou e ela olhou para cima, o mundo ficou em silêncio. Ela congelou, os olhos arregalados de descrença, brilhando em algo parecido com medo. Ele ficou ali todo molhado, sua bengala instável, mas seu olhar inabalável. Ethan, ela sussurrou. Você não deveria estar aqui. Nem você, ele disse que voz baixa, áspera. Você me disse para me levantar novamente. Eu me levantei, mas não consigo ficar de pé sem você. Alguns clientes olharam para ele, reconhecendo-o do noticiário. Telefone saiu. As câmeras começaram a gravar. Mas desta vez, Ethan não se importou. Ele deu um passo mais perto, com a mão tremendo. Sinto muito por não ter te protegido antes, ele disse. Eu estava com medo de perder tudo, mas você era tudo. Dela o lábio tremeu. Ethan estava filmando. Deixe-os. Ele disse que eles filmaram nosso pior momento. Deixe-os ver a verdade também. E bem ali no meio do restaurante, ele pegou as mãos dela nas suas. Você me disse uma vez que o real não precisa ser perfeito. Eu finalmente entendi isso. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Você é insano, ela sussurrou. Provavelmente, ele disse, mas o amor também é. A multidão estava silencioso agora. O som da chuva e dos obturadores das câmeras se misturando em algo que quase soou como aplausos. Sofia olhou para ele e para o homem que tinha tudo e arriscou tudo para devolver seu nome. E naquele momento, ela não se importava com quem estava assistindo. Ela deu um passo à frente e envolveu os braços ao redor dele. A sala explodiu em flashes de luz, mas tudo o que Ethan sentiu foi ela calor contra ele, a batida constante do seu coração, provando que o mundo não tinha afinal. Eles foram quebrados. O vídeo do restaurante explodiu em todas as plataformas antes da meia-noite, e pela primeira vez desde que o escândalo começou, as pessoas pararam rindo e começou a ouvir. A filmagem bruta e sem edição mostrou Ethan Vale mancando no restaurante encharcado de chuva, implorando por perdão, não com arrogância ou riqueza, mas com vulnerabilidade. Você me disse para me levantar novamente. Eu me levantei. Mas eu não consigo ficar sem você. Virou a frase mais repetida no TikTok, tornando-se um símbolo de responsabilidade e amor. Milhões compartilharam com legendas como quando os homens assumem seus erros e amam isso sem se importar sobre câmeras. A internet que antes as devorava começou a reconstruí-las, pixel por pixel, em empatia. Sofia acordou na manhã seguinte com seu telefone vibrando com milhares de mensagens. Não ódio desta vez, mas esperança. As mulheres escreveram que acreditavam nela agora que eles também foram mal julgados e que sua coragem lhes deu força. Ela sentou-se na beira da cama do motel, chorando baixinho, porque não conseguia se lembrar. Foi a última vez que as pessoas falaram dela com gentileza. A equipe de relações públicas de Ethan ligou incrédulo, perguntando se essa confissão pública havia sido planejada. Ele riu baixinho de seu escritório, ainda com um leve cheiro de chuva. Você não pode escrever a verdade, disse ele. Quando o conselho exigiu controle de danos, ele recusou. Vocês não podem consertar o que nunca foi quebrado, ele disse a eles. Estávamos apenas humano. Então ele emitiu uma declaração final em todas as suas empresas canais sociais em suas próprias palavras. A dignidade de uma mulher não é um dano colateral para o lucro. A narrativa termina aqui. Que a dela comece de novo. A postagem se tornou viral instantaneamente. Durante dias, os meios de comunicação debateram se era genial ou loucura, mas o público já havia decidido. Eles chamaram isso de redenção.
não estratégia. Na semana seguinte, Ethan voltou para o Queens, desta vez à luz do dia. O restaurante, o dono o cumprimentou com um sorriso. Você é o cara da chuva, disse ele. Ethan sorriu. Culpado. Sofia estava nos fundos reabastecendo suprimentos quando o viu através da porta de vidro. Ela hesitou por um segundo a mais, então foi até ele. Ele parecia mais saudável, mais equilibrado, ainda apoiado na bengala, mas não mais quebrado por isso. Você me encontrou de novo, ela disse baixinho. Eu não terminei de provar a você, Dari, ele respondeu. Sobre o quê? Que o amor verdadeiro não se importa com manchetes. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e entregou-lhe um documento dobrado. O que é isto? Ela perguntou. A escritura de algo novo, ele disse. Uma fundação. Eu estou chamando-o. Real é o suficiente. É para mulheres que foram envergonhadas corporalmente, silenciadas ou caluniado por mentiras da mídia. Você vai publicar isso. Ela piscou, atordoada. Ethan, não estou qualificado para comandar nada. Você está qualificado para sobreviver, disse ele. E isso é mais raro do que qualquer diploma. Ela abriu o documento e viu seu nome impresso sob o diretor. Sua garganta fechou. Você não me deve isso. Você está errado, ele disse. Você me ensinou o que é a honestidade quanto custa tudo. No mês seguinte, eles lançaram a fundação juntos. A primeira coletiva de imprensa foi pequena, realizada no mesmo restaurante onde se reuniram. A multidão se espalhou pela calçada enquanto Sofia se aproximou do microfone. Sua voz era firme apesar do tremor em as mãos dela. Quando tiraram meu emprego, me chamaram de mentirosa. Quando tiraram meu nome, eles me chamaram de escândalo. Mas a verdade é que eles simplesmente não conseguiam acreditar. Alguém como eu merecia gentileza. Não estou aqui para mudar a opinião deles. Eu estou aqui para ajudar a próxima garota que será despedaçada por ser real. Os aplausos foram avassalador. Ethan ficou parado atrás, observando-a brilhar com orgulho silencioso. Mais tarde, naquele dia, um repórter perguntou se ela o perdoava. Ela sorriu suavemente. Ele nunca me machucou. O mundo me machucou. Essa citação se espalhou mais rápido do que o escândalo jamais se espalhou. Foi impresso em capas de revistas e transformado em murais em Nova York e Los Angeles. Real is enough. Cresceu de um pequeno escritório para uma rede nacional dentro de 6 meses, oferecendo bolsas de estudo, terapia e defesa na mídia para mulheres cujas histórias foram distorcidas online. Ethan voltou ao trabalho, mas com diferentes prioridades. Ele entregou a maior parte de seu controle à liderança ética e se concentrou em programas de reabilitação usando a tecnologia de sua empresa para proteger as pessoas de abuso falso profundo. Cada manchete que uma vez amaldiçoou seu nome, agora o chamavam de o homem que reconstruiu a redenção. Mas para ele, nada disso importava tanto quanto as noites em que ele e Sofia se sentavam juntos em seu novo apartamento acima do escritório da fundação, comendo comida barata para a viagem e rindo sobre tudo o que eles sobreviveram. Uma noite, ela perguntou: Você já gostaria que o escândalo nunca tivesse acontecido? Ele pensou sobre isso por um longo momento. Se não tivesse, ele disse, eu ainda poderia estar fingindo que estava vivo. Ela se inclinou contra seu ombro e sussurrou. Então talvez não tenha sido um escândalo. Talvez foi um recomeço. Ele sorriu, passando o polegar pela mão dela. Talvez tenha sido destino vestido de caos. Lá fora, a cidade pulsava com vida novamente, indiferente e perdoando tudo de uma vez. O mundo seguiu em frente, mas eles não. Eles encontraram algo que vale a pena ficar parado. 1 ano depois, o mundo não mais sussurrou a palavra escândalo quando disse seus nomes. Em vez disso, falou de renascimento. O real basta. A fundação se tornou um movimento.
Murais do rosto de Sofia apareceu em Los Angeles com as palavras "Real é o suficiente" pintado em negrito, em seu sorriso. As entrevistas inundaram, mas ela só aceitou uma conversa tranquila para a revista Time, ao lado de Ethan, que agora caminhava com uma força suave e deliberada. Sua bengala havia se tornado mais um símbolo do que uma muleta, um lembrete de que a recuperação não é uma questão de perfeição, mas de persistência. O entrevistador perguntou o que todos queriam saber. Vocês dois reconstruíram suas reputações, suas vidas, até mesmo seu amor. O que mudou? Sofia olhou para Ethan antes de responder. Paramos de tentar ser quem as pessoas esperavam. Começamos a ser de quem precisávamos. Ethan assentiu. As pessoas pensam que redenção significa reescrever sua história. Não. Significa lê-la em voz alta, mesmo as partes feias, e não estremecendo. O entrevistador se inclinou para a frente. E o que você aprendeu com tudo isso? Disso? Ethan sorriu levemente. Esse amor não conserta você. Ele apenas faz o vale a pena sobreviver à dor. O artigo quebrou recordes, não porque fosse sensacionalista, mas porque era honesto. Em um mundo viciado em perfeição, a imperfeição tornou-se revolucionária. Mais tarde naquele mês, eles sediaram seu primeira gala de bolsas de estudo para mulheres jovens, superando a vergonha pública e a imagem corporal trauma. Sofia usava um vestido simples de marfim, sem diamantes, sem brilho, apenas seu radiante na verdade. Quando ela entrou no palco, Ethan observou de lado. O orgulho cresce silenciosamente dentro dele. Ela começou seu discurso sem anotações. Eles, uma vez disseram que eu era muito jovem, muito fraco, demais. Disseram que minha história acabou antes, até começou. Mas hoje estou diante de vocês, não como uma vítima, não como um manchete, mas como prova de que o mundo não pode defini-lo sem o seu consentimento. Se alguma vez lhe disseram que você é muito, muito alto, muito baixo, muito grande, muito quebrado, lembre-se disso. Você tem exatamente o tamanho certo para se manter história. A sala ficou em silêncio e então explodiu em aplausos que continuaram por minutos. Os olhos de Ethan ardiam quando ele subiu no palco ao lado dela. Ele sussurrou alto o suficiente para ela ouvir. Você nasceu para isso. Ela sorriu, sussurrando de volta. Não, nós renascemos para isso. Na manhã seguinte, as redes sociais foram inundadas novamente, mas desta vez com comemorações. Clipes de Sofia. O discurso foi uma tendência global sob o nome de The Rebirth, e os meios de comunicação o chamaram de um dos arcos de redenção mais poderosos da década. Mas além das manchetes, suas vidas se tornaram mais tranquilas e plenas. Eles se mudaram da mansão nos Hamptons para uma pequena casa de praia em Malibu. As manhãs começavam com o ar do mar e café no convés. Noites de risos com macarrão queimado. Ethan passava os dias orientando empreendedoras que perderam tudo. Sofia ministrou workshops para meninas, aprendendo para encontrar suas vozes novamente. O mundo viu glamour, mas o que eles construíram juntos era gentileza. Uma tarde, quando a maré subiu, Sofia sentou-se na areia, esboçando ideias para um livro infantil sobre autoestima. Ethan se aproximou dela por trás, seus passos irregulares, mas confiantes. Escrevendo algo novo? Ele perguntou. Ela assentiu. Uma história sobre uma garotinha que aprende. Ela é suficiente mesmo quando as pessoas dizem o contrário. Parece familiar, ele disse. Talvez ela tenha brincado, mas dessa vez, nada de escândalos, nada de bilionários, apenas a verdade. Ele sorriu, sentando-se ao lado dela, deixando as ondas tocarem seus pés. Sabe, eu ainda recebo e-mails de homens que dizem que sua história mudou a maneira como eles falam com as mulheres. Dizem que estão aprendendo a ouvir agora. Ela se virou para ele. E você? O que minha história mudou em você? Ele pensou por um longo tempo,
seu olhar fixo no horizonte. Isso me fez perceber que nunca fiquei paralisado da cintura para cima para baixo, ele disse suavemente. Eu estava paralisado do fundo do coração. Ela estendeu a mão para o seu, mão, apertando-a, não mais. Ele olhou para a luz do sol refletida nela olhos, e por um momento ele não viu a empregada que havia entrado em sua casa anos atrás, mas a mulher que havia reconstruído o significado de força. Em algum lugar atrás deles, ondas sussurravam como aplausos. Naquela noite eles assistiram o pôr do sol, juntos em silêncio. Sofia encostou a cabeça no ombro dele. Você já pensou em como tudo começou? Ela perguntou. Ele riu. Cada sempre que alguém diz palavras muito grandes, tento não estremecer. Ela riu do som puro e desprotegido. Quem diria que essa frase nos traria até aqui? O universo, disse ele, tem um estranho senso de humor. Ela se virou para ele, sua voz um sussurro contra o mar brisa. Então me prometa algo, qualquer coisa. Não importa o que aconteça a seguir. Nós permanecemos reais. Ele beijava a mão dela sempre. As estrelas surgiam uma a uma acima deles, testemunhas silenciosas de sua promessa. E quando o amanhecer chegou, não parecia mais um dia. Parecia a continuação de algo sagrado, a história de duas pessoas que já caíram queimadas e se reconstruíram das cinzas para algo mais forte que o perdão. 2 anos depois, o mundo seguiu em frente. Mas o amor deles não havia desaparecido. Ele havia se aprofundado no silêncio, longe das manchetes e hashtags. A casa de praia em Malibu havia se tornado seu lar. O som das ondas era sua única público. Ethan Val não andava mais com bengala, embora a segurasse pelo porta como um lembrete de onde ele esteve. Sofia Vale, sim, viu. Agora estava sentada em sua mesa com vista para o oceano, terminando o último capítulo de suas memórias, intitulado O que a realidade parece. A fundação havia se tornado um movimento internacional, mas hoje não houve câmeras nem entrevistas, apenas o cheiro de sal e café e o zumbido da vida reconstruída das ruínas. Lá fora, o pátio estava preparado para algo pequeno, íntimo, um punhado de amigos e as meninas do programa deles. Não foi um casamento grandioso, aconteceu meses atrás discretamente em um tribunal, mas esta noite eles estavam celebrando o que veio depois dos votos, a parte viva do amor. Ethan entrou pela porta, ainda em mangas de camisa branca, enrolou o cabelo prateado nas bordas. Você está pronto? Ele perguntou, sua voz suave como surfar. Ela olhou para cima sorrindo. Estou pronta há 2 anos. Ele caminhou até ela ao lado, beijou sua testa e olhou para o livro. Você quase terminou, ela disse. Só preciso da última linha. Ele inclinou a cabeça. O que você vai escrever? Ela encontrou o olhar dele e disse algo verdadeiro. Eles saíram juntos, onde lanternas balançavam ao vento e risadas vinham do convés. Os convidados ficaram de pé quando apareceram, Sofia descalça, em um simples vestido de linho vestido. Ethan também estava descalço porque disse que os sapatos eram desonestos. O pôr do sol sangrou ouro através do oceano, transformando a água em luz, derretida. Quando eles, ao chegar ao centro do convés, a multidão silenciou. Sofia se virou para ele. 2 anos atrás, éramos memes, disse ela sorrindo. Agora olhe para nós. Ele riu baixinho. Ainda é viral, mas pelos motivos certos. Ela pegou a mão dele. Você já pensa naquela noite? Aquela que começou tudo. Todos os dias, ele disse, não pelo que o mundo viu, mas pelo que eu senti. Você olhou para mim como se eu não estivesse mais quebrado. Ela assentiu, com lágrimas brilhando nos olhos. Isso é porque você nunca existiu. Você apenas esqueceu. Ele a puxou para perto, sua voz baixa perto do ouvido dela. Ainda grande demais. Ela riu em meio às lágrimas. Não, ela sussurrou, apenas grande o suficiente para segurar tudo o que eu amo.
A multidão explodiu em aplausos suaves, não do tipo alto, mas o tipo que vem de corações que entendem. Algumas horas depois todos saíram, sentaram-se juntos, sob as lanternas que ainda brilhavam fracamente contra o céu escuro. Sofia recostou-se no peito dele, observando a maré entre. Sabe, ela disse que a internet acha que nos tornou famosos. Ele sorriu para ela cabelo. Deixe-os pensar que sabemos a verdade, que é que o amor não precisa RP, ele simplesmente sobrevive a tudo que é falso. Ela se virou e o beijou lenta e grato. A lua cheia surgiu sobre a água, pintando-os de prata. Lá dentro a casa, seu livro inacabado estava aberto sobre a mesa, o cursor piscando no fim do parágrafo final. Quando ela entrou mais tarde para fechá-lo, ela digitou a última linha sem hesitação. Eles tentaram fazer dela um meme. Eles o transformou em manchete. Mas o amor não tem equipe de relações públicas. Ele simplesmente sobrevive a tudo falso. Ela clicou em salvar e então se juntou a ele no convés novamente, onde ele estava assistindo ao Estrelas. Como é a aparência real? Ela murmurou. Exatamente isso, ele respondeu. No distância, as ondas quebravam e o vento carregava o cheiro do mar, misturando-se com o calor da fumaça da vela. Não foi um final de conto de fadas. Foi melhor do que isso, era real. E enquanto eles se abraçavam sob o silêncio céu, o universo que antes parecia cruel, agora parecia pequeno e gentil, como se também acreditava que redenção era apenas outra palavra para amor duradouro. Antes de continuar, respire fundo e pense no que essa história realmente significa. Não se trata de um bilionário, ou de uma empregada doméstica, ou um escândalo viral. É sobre como a verdade sobrevive ao barulho, e como o amor ainda pode florescer, mesmo depois que o mundo tentar enterrá-la. Em algum lugar lá fora, alguém está carregando uma vergonha que não é sua. Alguém está lutando para ser visto além dos seus erros, além dos rótulos que a internet coloca em seus pele. Talvez esse alguém seja você. Se você já foi ridicularizado, chamado de muito, ou não o suficiente, se alguma vez lhe disseram que sua história terminou antes de começar, este é o seu lembrete de que isso não aconteceu. Você ainda está aqui. Você ainda está escrevendo isso, e nenhuma manchete, nenhum boato, nenhuma pessoa com um microfone mais alto pode aguentar isso. Longe. Então, quando você assistir histórias como essa, não apenas assista, sinta-as, viva-os, compartilhe-os e marumale-os, porque cada vez que um de nós escolhe a empatia em vez de zombaria, reescrevemos o algoritmo que decide o que importa neste mundo. Talvez seja isso que a história de Ethan e Sophie quis nos mostrar, que o amor verdadeiro não é alto, é constante, que a redenção não é sobre provar a si mesmo para a multidão. Trata-se de perdoar a si mesmo quando a multidão se afasta. Se esta história faria seu coração doer, se isso te lembrasse de alguém que merece uma segunda chance, então diga a eles, envie para eles, deixe um comentário abaixo e diga-nos o que é real parece para você. É perdão, coragem, estar presente mesmo quando dói. Diga-nos de onde você está assistindo, porque em algum lugar do mundo, outra pessoa está lendo seu comentário e percebendo que não estão sozinhos. Essa é a magia silenciosa de histórias como esta. Eles não acabam simplesmente. Elas se espalham para fora. Talvez seja assim que a cura funciona. Não em grandes gestos, mas em pequenos momentos de reconhecimento. Um comentário, uma lágrima, um sussurro que diz, eu entendo. Se você acredita nesse tipo de amor, o tipo que sobrevive tudo falso, do tipo que não precisa de perfeição ou permissão, então, não deixe essa história acabar quando os créditos rolarem. Assine não apenas para mais histórias, mas para lembretes de que a vida não é sobre o que te quebra, é sobre o que te reconstrói. Toda semana contamos histórias como esta, histórias que segure um espelho para o coração humano,
que nos lembre que a esperança ainda vende melhor do que o ódio. Você pode fazer parte disso. Você pode manter esse tipo de narrativa viva simplesmente ficando aqui, observando, acreditando. Porque quando você escolhe ouvir histórias como as de Ethan e Sophie, você está escolhendo a gentileza em vez do cinismo. E essa escolha é mais importante do que você pensa. Então não role a tela ainda. Dê uma última olhada, momento de sentar com o sentimento em seu peito. A dor, a suavidade, a verdade que talvez você também tenha sobrevivido a algo que deveria ter lhe quebrado e você ainda está de pé. É assim que a realidade se parece. Se você também sentiu isso, deixe um coração nos comentários. Diga-nos o que o amor significa para você e inscreva-se para que possamos continuar escrevendo histórias que lembram ao mundo o que significa ser humano novamente.